Os produtores de arroz do Brasil começam uma nova safra já enfrentando desafios. Clima desfavorável e preços lá embaixo. No Rio Grande do Sul, principal estado produtor de arroz, as chuvas foram muito intensas nos últimos períodos, o que acaba deixando áreas de arroz alagadas. Nessa fase inicial de plantio da nova safra 17/18, as lavouras estão impossibilitadas de receberem as máquinas no campo e nem a preparação das áreas também pode acontecer devido ao excesso hídrico. De acordo com a Emater Gaúcha, apenas algumas áreas mais altas do estado que não receberam chuva tão intensa assim é que dão início aos primeiros lotes plantados. De acordo com a instituição, o ritmo de trabalho deve começar a ganhar intensidade nos próximos dias e ficar forte mesmo em meados de outubro. Além do clima, o preço é outro problema para o produtor de arroz do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo. O preço de mercado hoje em dia está na casa dos R$ 37,00 pela saca de 50 quilos do arroz em casca. Esse valor está cerca de 27% mais baixo em relação ao que o mercado praticava há um ano, quando o preço da saca estava na casa dos R$ 51,00 a saca. Bom, o mercado arrozeiro do Brasil enfrenta alguns desafios que continuam colocando pressão neste setor. A gente pontua alguns deles. O preço do arroz brasileiro em dólar não é competitivo ao exterior. Isso acaba tornando o valor do arroz paraguaio muito mais interessante para quem compra no cenário internacional. Outra situação diz respeito ao volume que o Paraguai ainda tem de arroz para exportar. Dizem os setores que são cerca de 160 mil toneladas. A colheita do arroz do Paraguai já tem início próximo no mês de dezembro, ou seja, já coloca mais pressão ainda no mercado. E outra notícia tem a ver também com o Paraguai, que o país deve dar subsídio à retomada do cultivo a pequenos produtores do cereal. Alguns fatores, no entanto, contariam a favor do setor arrozeiro aqui no Brasil e o mercado do arroz cita alguns. Um deles tem a ver com a redução de área plantada no Uruguai e na Argentina nesta próxima safra. Ambos os países já informaram que têm a intenção, portanto, de plantar menos neste novo ciclo. A retomada do projeto Brazilian Rice no Brasil também deve acentuar as ações voltadas para o mercado arrozeiro. Esse projeto faz a propaganda do arroz brasileiro no exterior. E o bom ritmo de exportações de arroz do Brasil em setembro também seria um outro fator que estimularia o mercado do arroz aqui no Brasil. Ainda assim, o setor arrozeiro continua acreditando que o mês de setembro vai fechar com perdas para o cenário nacional. A gente dá uma olhadinha agora em mais detalhes em como estão os valores do arroz no estado gaúcho, de acordo com a apuração do CPEA. Acompanhe comigo na sua tela. O mercado mostra oscilação negativa para o cereal. No acumulado deste mês de setembro já caiu mais de 3%. Esta última quinta-feira, dia 21 do mês, registrou o valor de R$ 37,22 a saca. O patamar de preços continua dentro da casa dos 37. Como eu dizia há pouco, o valor está 27% mais baixo na comparação com a mesma época do ano passado, quando na época cada saca valia R$ 51,00. E os produtores de arroz do Rio Grande do Sul estão em fase de preparação de solo e já avançam para garantir o plantio no período ideal. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, fala agora como é que fica o clima, se o clima continua com essas condições mais interessantes para este trabalho, e ela traz essas informações no quadro Agroclima. Com chuvas persistentes na região sul, o solo já se encontra com condições hídricas favoráveis para o início do desenvolvimento do arroz. Só que agora os produtores estão em fase de preparo do solo e essas instabilidades têm atrapalhado essas atividades no campo. No decorrer dos últimos períodos, as chuvas vêm aumentando bastante a disponibilidade hídrica do solo em grande parte do Rio Grande do Sul, agora com índices superiores a 90% nas áreas em rosa. E no decorrer dos próximos dias, as instabilidades persistem na região sul. Dessa vez, as pancadas são abrangentes já no sul do país, acumulados de até 30 milímetros entre o Nordeste gaúcho, a faixa leste de Santa Catarina e também do Paraná.
A partir da próxima semana, essas instabilidades ainda não devem dar trégua. Agora, o acumulado de chuva deve persistir de forma mais forte entre o norte do Rio Grande do Sul, todo Santa Catarina e ainda também a maior parte do estado paranaense. No Rio Grande do Sul, o volume de chuva é um pouco menor e durante o período do dia 28 até o dia 2 de outubro não passa de 15 milímetros na maior parte do oeste e também sul gaúcho. A partir da terceira semana é que as instabilidades ganham cada vez mais força agora na região sul. O volume de chuva no decorrer da primeira semana do mês de outubro pode alcançar até 50 milímetros em algumas áreas do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E na maior parte do sul do país as pancadas são fortes, acumulados de até 30 milímetros em grande parte dos 3 estados do sul do país. Então, no decorrer das próximas semanas, como as instabilidades seguem cada vez mais fortes na região sul, especialmente em áreas produtoras de arroz, isso acaba atrapalhando esse preparo do solo. Só que essas instabilidades voltam a manter as condições hídricas do solo favoráveis para o início do plantio do arroz.